Conto Como é Perigoso Entregar-se a Sonhos de Vaidade, de Dostoiévski. Segunda parte desse conto, segundo vídeo da segunda parte. Então, deixa eu voltar para o parágrafo que a gente comentava no final do primeiro vídeo. Então, lembre-se que esse pedinte, ele, a rigor, ele sempre tem uma origem nobre, né? E foi só porque ele não teve meios que ele não conseguiu manter o seu nome pregresso. E por causa disso, ele tem, no mínimo, né, por causa das nobrezas da sua origem, ele tem no mínimo direito a 10 copex. No mínimo. Okay? Se dá mais, você está ofendendo. Você está ofendendo a história da onde ele vem. Né? Ele pode estar pedindo dinheiro, mas 10 copex é demais. Deixa eu te dar só uma noçãozinha do que são... O que são 10 copex, né? Então lembre-se que são como se fossem centavos de rublos, né? Eu vou te dar, eu acho que são 2 ou 3 coisas aqui, tiradas do Crime e Castigo, que foram escritos mais ou menos na mesma época que esses contos, então não muda muito o valor. Com 30 copex, por exemplo, você compra um pastelão, então é como se fosse uma torta, assim, uma torta grande, e um copo de vodka. Isso com 30 copex. Né? Com 6 copex você paga um trago. Okay? Então, com 10 copex, esse pedinte poderia fazer o quê? Talvez comer uma coisinha mais simples, né? E só. Ou talvez um trago, no máximo 2 tragos, nem 2 tragos ele vai conseguir. 35 copex já dá pra comer o pastelão e quase 2 tragos, então já melhora a coisa. Voltando para esse parágrafo. Seus sinais inequívocos. 7 filhos, impreterivelmente 7, nem mais nem menos. A mãe no leito de agonia, língua algo balbuciante ao informar que há 3 dias, também nem mais nem menos, não põe nada na boca. Além de outras afirmações. E um amor próprio, então eles têm um amor próprio, eles têm um orgulho, que custa 35 copex. Pois infalivelmente se ofendem com uma oferta menor que 10 copex, aos quais, aliás, a nobreza de origem lhes confere em pleno direito. Então eles não precisam nem convencer você, é do direito deles. É chegar, ó, 10 copex eu sei que eu tenho direito, mas tem como você me dar uns 35 aí? Conhecem muito bem o caminho para a taverna, e até poderiam dizer que as tavernas também os conhecem. Aliás, também conhecem outros caminhos muito bem. Se calhar quer dizer talvez, pode ser que. Eu vi um dos meus alunos falando se pá. Aparentemente se pá é a forma moderna de se calhar. Okay? Então, se pá, ao entrarem no apartamento, o sino da porta, posto em movimento por suas mãos, produz um som peculiar, tímido e suplicante, como se ele também tivesse 7 filhos e a mãe no leito da agonia. Entram às vezes sem tocar, simplesmente girando a maçaneta da porta que não está trancada. E daí entram de forma especialmente cuidadosa e, caso não encontrem ninguém no primeiro aposento, encaminham-se de mansinho para o segundo. Daí para o terceiro. Daí sobressalta-se e empalidece algum senhor pensativo ou assoberbado de trabalho. Assoberbado aqui é cheio, repleto. Okay? Deixa eu ver, eu coloquei uma nota aqui. Rico, cheio, repleto, antiquário, assoberbado, de pessoas raras. Não, de peças raras. Então a gente não está falando só de soberba, né? Se bem que a pessoa que é soberba, a pessoa é cheia de si, né? Mas, olha essa frase que eu anotei aqui, né? Um antiquário assoberbado de peças raras. Então ele pode ser usado nesse sentido também. Então vai esse pedinte, abre uma porta, vai entrando, vai para a próxima. Daí para o terceiro, daí sobressalta-se e empalidece algum senhor pensativo ou assoberbado de trabalho, cujo criado foi à venda comprar um quarto de fumo e então vê à sua frente uma figura desconhecida e estranha,
que parece ter caído do céu. Porém, apreciam especialmente visitar pintores, voltando a esses pedintes, né? Eles apreciam especialmente visitar pintores, mágicos, todo tipo de ator e atriz de Moscou e do estrangeiro, aos quais normalmente se apresentam com a seguinte carta. Então tem uma carta especial só para artista. Prezado Senhor, existe um órfão infeliz sobrecarregado com uma família numerosa e de pouca idade, cujo fado é digno da compaixão de todos que tiverem uma alma capaz de compreender a calamidade do próximo. Na flor da idade, perdeu a mãe bondosa e dócil, e em seguida o amoroso pai, que deixou 7 crianças aos seus cuidados. Suportando todos os sofrimentos com paciência cristã, elevada pela dignidade espiritual, vem obtendo, graças à ajuda de filantropos, comida e também trabalho, que mal lhe dá a possibilidade de sustentar a família que o destino lhe confiou. Esse infeliz é o portador desta carta. Sem ter a honra de conhecê-lo pessoalmente e, portanto, privado do direito de comprovar extemporaneamente a veracidade de meu respeito pelo Senhor, extemporaneamente é fora do tempo apropriado. Okay? Então, privado do direito de comprovar extemporaneamente a veracidade do meu respeito pelo Senhor. Então, eu não te conheço, qualquer um que está recebendo essa carta, e eu não posso comprovar o quanto que eu te respeito. Espero que, como artista, a carta falando para o artista que está recebendo, espero que, como artista, que compreende a alma das pessoas oprimidas pelo destino, o Senhor não se zangue comigo por ter decidido lhe propiciar o triunfo da verdade cristã. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é te dar uma oportunidade. Eu estou te dando o triunfo da verdade cristã. Isso em letras grandes. O triunfo da verdade cristã. O auxílio ao infeliz. Sacrificar 10, 5 ou mesmo 1 rublo de prata pelos 7 filhos não significa nada para o Senhor. Mas para o órfão significa verter lágrimas de gratidão, como se estivesse diante da imagem do Cristo Salvador, assim como diante do véu de todos nós, a Santíssima Mãe de Deus. Tenho sido testemunha constante de seus êxitos e consonante com a repercussão unânime do público ilustrado, repito mais uma vez, em letras grandes: o Senhor é um grande artista. Admito francamente, sou grato de alma ao público pela recepção com que honrou o visitante querido e inesperado. Não é a compaixão cristã o apanágio do artista? Apanágio é uma característica ou propriedade inerente. Não é a compaixão cristã o apanágio do artista? Ajuda o infeliz. E uma façanha nova e salvadora eternizará sua estada em São Petersburgo. Com respeito de alma e igual fidelidade, tenho a honra de ser testemunha de seu triunfo. E assim por diante. Deus sabe quem escreveu essa carta para ele. Embaixo, porém, normalmente lê-se uma assinatura: General fulano de tal, ou Generala fulana de tal, dos quais obviamente nunca ninguém viu ou ouviu falar, pessoalmente ou em sonho. Nem mesmo as pessoas bem intencionadas que, na véspera do ano novo, ficam a noite inteira repassando mentalmente os nomes para não esquecer de felicitar ninguém no dia seguinte. Perceba, meio que de passagem, assim, o narrador fala algo bem interessante. Então, é claro, essa carta que o pedinte apresenta para o artista é uma carta forjada ali, né? E para fazer acreditar que é uma pessoa importante e para mexer com o ego do artista e que essa pessoa importante conhece o artista e o público reconhece, etc. Então, esse é o foco desse parágrafo aqui. Mas de passagem, o narrador fala de pessoas que ficam a noite inteira repassando mentalmente os nomes para não esquecer de felicitar ninguém no dia seguinte, né? Então, lembre-se que a sociedade russa
extremamente estratificada, né? Então você, puxa vida, se eu não me engano são 26 categorias que você vai subindo, você é funcionário público, você pode ir subindo, né? Então você tem toda essa gama de pessoas em posições acima de outras, né? E tem aqueles bajuladores profissionais. Isso é tratado de forma mais explícita no começo do O Idiota, também do Dostoiévski, é claro. Eu não vou arriscar procurar essa passagem aqui, mas o livro começa com um rapaz de uma certa nobreza que herdou uma fortuna grandíssima. E ali tem um cara que conhece não só que ele herdou a fortuna, conhece toda a família dele e conhece toda a sociedade, toda a alta sociedade. E esse cara é um cara pobre, normal, né? Um funcionário de baixíssimo patente, de baixíssima patente, né? E ele é representante de um certo tipo, que é esse tipo bajulador, que olha para esses superiores, né, como se fossem semideuses, e que passam a vida inteira, o passatempo deles, ou até a profissão de fé deles é passar a vida inteira sabendo da vida dessas pessoas que estão lá no glamour de uma patente superior, né? Então é essa analogia aqui, né? Ninguém reconheceria o nome assinado naquela carta. Nem mesmo as pessoas bem intencionadas, repare que todo o tempo o narrador é bem irônico, né? Nem mesmo as pessoas bem intencionadas que, na véspera do ano novo, ficam a noite inteira repassando mentalmente os nomes, para não esquecer de felicitar ninguém no dia seguinte, né? Lembre-se que provavelmente essas pessoas que ficam a noite inteira repassando o nome não vão felicitar qualquer um na rua, né? Vão felicitar pessoas importantes, pessoas específicas. Um homem desses, ou seja, um desses que traz esse tipo de carta, né, e que tem esse tipo de história para contar. Um homem desses apareceu na cozinha. Novamente, perceba como o nosso narrador tem paciência, né? Aparece um cara mal vestido, ele já tinha seguido a cozinheira, né, lá pelas escadarias, aparece o cara mal vestido, e em vez de falar o que esse cara mal vestido vai fazer, ele nos explica que esse cara mal vestido ele pertence a uma certa categoria comum, e ele gasta um tempo não só vendo que categoria é essa, lendo as cartas que esses caras carregam para pedir dinheiro, esse tipo de coisa. Só então ele volta para os fatos. Um homem desses apareceu na cozinha. Aliás, pode ser que ele não seja um homem como esse sobre o qual falamos, mas simplesmente aquilo que em Moscou chamam de golpista e em São Petersburgo de escroque. Escroque é um outro jeito de falar golpista, defraudador, embusteiro. Ou seja, um rapaz afeiçoado desde a infância ao trabalho leve, faminto há 3 dias e que, meio com medo, meio trêmulo, gasta em bebidas em algum meridional, o quinhão roubado. Quinhão é a parte que cabe a alguma pessoa, né? Então o que ele rouba, ele gasta em bebidas. Ou pode ser que ele seja apenas um criado vadio que se extraviou do patrão por 2 dias e sente que necessita de coragem para voltar para ele, mas não tem coragem suficiente. Seja quem for, vamos chamá-lo simplesmente de desconhecido misterioso. Pois bem, à medida que o desconhecido misterioso esquadrinhou a cozinha, quer dizer, analisou, né, e fortaleceu sua convicção de que não havia ninguém, seu rosto perdeu o matiz indeterminado, os movimentos se tornaram mais firmes e confiantes. Ousado, foi até a porta que dava para o quarto de dormir e, colocando o ouvido na fechadura, pôs-se a auscultar por um bom tempo e com atenção. O narrador poderia ter escrito escutar, ok? Ele preferiu colocar auscultar. Lembre-se que auscultar pode ser escutar, mas é o que o médico faz quando ele coloca lá o aparelhinho no teu coração e fica
escutando o seu coração, né? Então ele foi lá e auscultou a porta por um bom tempo. Depois tirou as botas vermelhas, pregadas com pregos de um Vierchok. Vierchok é a antiga medida russa equivalente a 4,4 centímetros, de acordo com a nota do tradutor. São os pregões, né? Então ele tirou as botas vermelhas, pregado com os pregões, e abriu a porta, que soltou um rangido traiçoeiro, obrigando-o a retroceder e manter-se por um minuto em imóvel letargia, inércia. Porém, certificando-se de que tudo dormia como antes, inclinou-se ousadamente para a frente e, enfiando a cabeça na fresta da porta, começou a esquadrinhar o quarto. É de supor que muitos objetos atraíram sua curiosidade, já que, sem maiores hesitações, avançou decidido pelo lado direito da porta, esperou que o rangido provocasse por esse movimento, silenciasse de todo e regressou ousadamente no quarto. Ali sentou-se nas poltronas confortáveis e macias, espreguiçou-se e começou a se trocar. Trocou suas vestes, que não eram muito confortáveis e belas, como é fácil de adivinhar, pelas de Piotr Ivanovich. Não há como deixar de notar que se trocava como homem digno e calmo, vestindo uma roupa que era sua. Então, ele se comportava como um homem digno e calmo que estivesse vestindo uma roupa que era sua, apenas um pouco apressado por receio de se atrasar para o trabalho. Piotr Ivanovich possuía aquela corpulência substancial que todo homem bem intencionado alcança em determinada época. Esse desconhecido misterioso era muito magro e, portanto, ao ajeitar o topete na frente do espelho, pegou de cima da mesa 2 candelabros folheados de prata que, para proteger melhor, considerou necessário enrolar na roupa de Fedócia Karpovna. As roupas estavam grandes, então ele precisava de alguma coisa para ajudar. Pegou os candelabros e usou a roupa da mulher, da esposa do Piotr, para enrolar. E após escondê-los, imediatamente passou a se parecer com o Piotr Ivanovich, pois ganhou uma barriga maciça e considerável. No caminho de volta da cama, de cujo balaustre pegara as vestes, o desconhecido apanhou um relógio de bolso. Piotr Ivanovich era um homem pontual e, com medo de se atrasar para o serviço, sempre tinha um relógio por perto. Com corrente dourada, vestiu e se apressou para outro espelho, diante do qual, admirando-se, voltou a pegar de passagem 2 candelabros. Ocultando-os no bolso, pôs-se a vasculhar por todos os cantos e a recolher com rapidez inacreditável todas as coisas miúdas que lhe alcançavam as mãos.